Bom, fico agora aberta, né, algumas perguntas aqui, e foi um encontro para que vocês possam também ter uma perspectiva de que é um curso que a gente tem pretensão de montar, de criar, né, mas, como eu falei para vocês, a minha preferência sempre, né, foi a extrajudicial por nos dar um pouco mais de liberdade, né, dentro do contexto de atualizações da advocacia, dos nossos exercícios, e aí a gente ampliar outros caminhos do que ficar preso numa questão muito tradicional. Novos diálogos, né? Muito bacana, professora. Muito bacana, obrigada. Na verdade, é um tema interessante porque agora, com a questão do isolamento, como você mesmo disse, a tendência é acelerar ainda mais essa questão inclusive do extrajudicial, principalmente. Isso é muito importante. Só que quando fala em extrajudicial, muitos advogados e muitas pessoas viram a cara, ficam com medo, por conta de uma questão cultural nossa. Só que com o isolamento agora da Covid-19, nós não podemos mais pensar na advocacia antes de março. A advocacia antes de março era uma coisa. A advocacia pós-março, pós-Covid-19, é outra. Ou a gente vai se adequar às novas realidades, às novas tendências, aos novos fatos sociais, a uma nova formação da sociedade, com uma nova perspectiva, né, dentro da nossa carreira, para que ela também não seja extinta, né? Não, com certeza. Surgem as dificuldades, mas a gente vislumbra oportunidades, né? Coisas que até então as pessoas não corriam atrás, não tinham um olhar esperançoso, e a gente vê que a advocacia está caminhando para essa questão virtual em todos os sentidos, e por que não a parte extrajudicial para desafogar a justiça também, né? Isso. Olha, professora, foi muita mensagem de apoio aqui, o pessoal gostou muito da palestra, né? Sua didática maravilhosa, né? A mensagem aqui da Alexandra Carnevale, italiana, assistindo a gente. O Jorge também adorou a palestra. A gente tem uma pergunta aqui da Valéria. Ela diz que fez mediação na Estácio como matéria letiva na época e quer saber se é válida para ser uma mediadora ou se ela tem que fazer algum outro curso, como você citou. Isso, vamos lá. Primeiro de tudo, Valéria, você tem que entender o seu perfil, né? Então, Valéria, ela quer um perfil extrajudicial ou judicial. Se você quer o perfil judicial, como eu falei, né, eu depois, né, vou passar o site direitinho da Infam. Então, você tem que realmente fazer, né, junto aos tribunais de justiça, existe, né, um cronograma, um conteúdo programático, né, estabelecido pelas resoluções do CNJ. Então, você vai ser preparada para ser um mediador judicial. Extrajudicial, nós temos instituições privadas que conseguem fazer o mesmo papel do Tribunal de Justiça, totalmente reconhecido pelo Infam, que aí você pode clicar lá e ver se realmente, né, aquela instituição ela é reconhecida, ela pode ser uma instituição que ensina a ser mediador. Aí eu citei para vocês, né, um dos exemplos que a gente tem aqui no Rio de Janeiro é a 8ª Câmara de Arbitragem e Mediação, que realmente você faz o curso, e aí você tem estágio, você tem um preparatório, você tem conteúdo, as matérias, né, as quais você vai poder entender, vai ter primeiro a entender toda a lei de mediação, algumas matérias específicas, né, de caso você tenha uma situação dentro da esfera, assim, esfera, né, X ou Y, como você vai atuar. Então, quando você puxou essa disciplina online na Estácio de Sá, ela não lhe dá a aptidão, né, um certificado para que você possa ser um mediador. Você tem uma disciplina gostando dessa área, né? É esse o sentido de algumas disciplinas. E aí o aluno, então, fala, não, agora eu realmente decidi o que eu quero ser um mediador, gosto disso. Por quê? Quando a gente decide ser um mediador, no meu caso, por exemplo, vou falar para você, esse ano completa 25 anos de carreira. Você imagina se eu não estivesse me atualizando com essa mediação online agora. O que acontece? Quando eu me coloquei para mim a proposta de ser mediadora extrajudicial, você passa a ter que se aperfeiçoar, uma dedicação, né? Então, você começa a buscar um caminho também. Então, não se diversificar tanto, mas tem que fazer um curso, sim. Acabou que eu fiz uma pós também sobre isso, e hoje até é uma questão dentro do campo empresarial como um trabalho também de doutorado, porque eu continuo dando ênfase nós buscarmos soluções de conflitos extrajudiciais. E, professora, então, você que já atua nessa área há bastante tempo, como é que você acha que fica o grau de satisfação em relação a outra parte? Porque a impressão que eu tenho, quando você está falando, né, nessa esfera extrajudicial, as pessoas elas acabam realmente, mesmo que seja um árbitro a decidir, elas acabam entrando em algum consenso, né? Parece ser mais amigável do que a questão judicial. Eu acho tão bacana, porque o que acontece? Elas começam a perceber, porque assim, elas não nos veem como um judiciário, elas não nos veem como um advogado, mas sim uma pessoa que está orientando aquilo que elas estavam com dificuldade de entender. Então, elas passam a sentir o papel delas é principal, não o meu principal. No judiciário, eu sou a principal.
É porque no judiciário parece que a pessoa se prepara para um combate, né? Isso. Ela sente, só por causa do momento ali, ela fala, bom, tem advogado, tem defensor, então vamos lá. Só falta agora, né, entrar no ringue, né? Verdade. Quem é o vencedor. E já na extrajudicial, não. Você tem uma técnica também de conversar, de mostrar que você não está dando preferência nem a X e nem a Y. Lindo mesmo, maravilhoso. E o que a gente consegue muita solução são as mediações escolares. Então, quando a gente a mediação extrajudicial no âmbito escolar, incluindo até questões de bullying, questões de não pagamento, é muito bacana. E é possível assistir, professora, assim, como é que funciona? Na verdade, a prerrogativa... Quando você faz o treinamento, né, nas câmaras e tanto no TJ, você, no EFAM, você tem a possibilidade de fazer o estágio, de verificar. Algumas pessoas, alguns não aceitam, né? É bem confidencial. Mas quando há mediação extrajudicial, né, em algumas instituições privadas, você pode assistir, você pode estar acompanhando ali. É muito bacana. É muito, muito, muito bacana. Vale a pena. Legal. É uma área que ainda está para crescer, né? Sim. Não, e agora eu acho que, assim, eu lembro que na época da faculdade já se falava muito essa questão, que iria crescer, mas agora a aceleração foi imensa, porque nós tivemos que nos adaptar do dia para a noite. Com né? certeza. Então, qual a melhor forma de você falar extrajudicialmente e ainda resolver um conflito, né, a questão semipresencial? Enfim, eu acho que é só... Eu achei bacana agora, porque de um jeito ou outro esse isolamento social nos fez enxergar aquilo que eu tenho falado há anos, né, há muito tempo. Como eu vim falando que não vamos mais sobrecarregar o Poder Judiciário, vamos também, como advogados, interpretar outros caminhos, né? Sim. Mais alguma pergunta? Vamos lá, tem sim. O Jeremias perguntou aqui, só advogados podem ser mediadores ou alunos também podem? Vamos lá, novamente. Se você está pensando em ser um mediador judicial, lembra que na própria legislação ele coloca aqui, né, 2 mediadores, né? Como que os mediadores podem ser, né? Então, o mediador, ele dentro do tribunal, né, de justiça, né, para o judicial, ele tem que seguir as regras, né, de ser advogado, ele tem que seguir a regra de ter... Tem que ter 3 anos, né? Tem que seguir os pré-requisitos, não tem como. Mas para você ser o mediador extrajudicial, a própria legislação lhe dá a oportunidade e a conveniência de ser qualquer pessoa, contudo, entretanto, que tenha um conhecimento sobre aquele assunto. Claro. Tá? Muito legal. Aí, por exemplo, Cláudia, pode ser um aluno? Eu vou ser sincera para você. Como você está lidando com pessoas e com partes, pelo menos que tenha tido um conhecimento prévio sobre aquele assunto. Por exemplo, você pode ser um aluno de direito, mas é formado, exemplo que eu estou dando, em antropologia. Então, mal ou bem, você conhece um pouco o comportamento humano, porque precisa, pelo menos, ter uma técnica de conhecimento, mesmo pelo curso. E o direito em si, né, a gente pensa que existe um litígio, porque as partes inicialmente têm interesses opostos, mas ela versa sempre sobre uma outra matéria e que, muitas vezes, judicialmente, o juiz ele não entende e você acaba ganhando, vamos dizer assim, quem ganha no grito, né? Quem consegue, às vezes, até dissuadir melhor na própria audiência. Eu acho que extrajudicialmente a gente acaba tendo a competência técnica mais elevada. Sim. E por isso, é importante você entender que a Lei 13.140 de 2015, no seu artigo 9º da lei, ela traz o seguinte, que o mediador, né, extrajudicial pode ser qualquer pessoa capaz que tenha confiança das partes, mas que tenha capacidade para saber mediar. Então, pelo menos, a pessoa tem que ter um conhecimento de uma técnica, né? Muito legal. Tem uma outra pergunta bem interessante, diz assim, os mediadores podem, posteriormente, vir a ser testemunhas? A pergunta da Gisele. Então, foi no finalzinho quase que eu falei, né? Isso é uma polêmica, tá? Ainda a gente está brigando, né? Alguns advogados brigam por isso, tal. Eu não, porque eu concordo plenamente com a lei, né? E aí diz o seguinte: o mediador, né? A lei de mediação, no seu artigo 7º, diz: o mediador não poderá atuar como árbitro nem funcionar como testemunha em processos judiciais ou arbitrais pertinentes a conflitos em que tenha atuado como mediador. Então, a própria lei afasta você um pouco, entendeu? Faz com que você fique afastado um período, porque senão dá a entender que... Uma suspeição, digamos assim, né? Porque lembra dos princípios que eu falei da lei, da mediação? Isonomia, boa-fé, confidencialidade, bom senso, né? Sim. Então, como isso está muito forte na legislação de mediação, se eu vou atuar como testemunha, é muito ruim naquele local onde eu já fiz várias mediações. Então, já sei o esquema, já sei como que vai ser a decisão, já sei como vai ser tudo. E aí pode violar o princípio da boa-fé. Eu estou lendo as perguntas aqui, professora. Vamos lá, tiveram algumas perguntas repetidas, né? Uhum.
Ah, sim, da Sebastiana, boa tarde. Mas e se a pessoa já for advogado formado, quiser trabalhar como mediador, mesmo assim terá que ter um certificado para ser mediador? Volto a dizer, eu, Cláudia, né, quando fiz a opção, eu quis trabalhar, entrar numa instituição privada, peguei meu certificado para eu poder me considerar apta a ser uma mediadora. Então, eu fiz tanto para mediação judicial, mas aí eu preferi fazer para mediação extrajudicial. Então, eu fiz tanto pelo TJ, mas também eu quis fazer para uma instituição privada reconhecida, né, e que me deu aptidão para ser mediadora extrajudicial. Então, eu sou advogada, só que, volto a dizer, a própria legislação, como ela fala ali que qualquer pessoa pode ser, não necessariamente você tem que fazer essa capacitação, mas a legislação, ela acaba empurrando você para que você tenha uma capacidade suficiente, uma capacitação suficiente para poder atuar como mediador extrajudicial. A judicial, você tem que fazer o curso, senão você não pode ser. A judicial sem curso você não consegue, né? Não. Perfeito. É muito bacana, gente, vale a pena, vale a pena. Eu vi o site bem fácil, bem intuitivo o site, né? Muito fácil, o site é pequenininho, é tranquilo, eu passei aí, depois quem quiser, eu deixo no privado, mas assim, já extrajudicial foi a que eu me identifiquei, tá? O que acontece, né, Claudinha? Eu tô vendo aqui, a gente está com um pico de 63 pessoas assistindo, e assim, é muito bom você buscar um conhecimento que vai abrir sua mente, que vai expandir os seus caminhos, porque se você não olhar para onde ninguém está olhando, né? Assim, você não inovar, se você não crescer, você não vai ser bom em lugar nenhum, não só no direito, mas em qualquer profissão que você venha a ter, é importante essa inovação. Então, assim, gente, vamos aproveitar o momento. Eu estou radiante aqui com essas informações, porque é algo que é muito acessível. Eu vi os sites, eles estão aí, eles são práticos, são intuitivos, e a gente fica, às vezes, batendo na mesma tecla que a multidão e não consegue ter um resultado diferente. Então, se você não fizer uma coisa diferente, os seus resultados vão ser sempre os mesmos, né? Achei fantástico. Eu fiz muita mediação também com veterinárias, clínicas de veterinárias, que às vezes as pessoas acham que existe um conflito entre, né, o cliente e a veterinária. É bem delicado. Eu sei que eu sou uma amante dos animais, né? Tenho os meus dog babies aqui. Sabe? Eu fiz agora, então, foi a era da mediação online. Foi muito bacana. Então, assim, e eu falei, gente, por que os advogados não estão aproveitando isso, né? Essa oportunidade? É só fazer um curso, claro. É sempre bom fazer um curso. Não adianta dizer que, eu sou advogada, entendo disso, vou ser uma mediadora. Eu não gosto de pensar assim. Eu prefiro ser humilde o suficiente, vou lá, faço um curso, faço um estágiozinho, 25 anos de carreira. Por isso que está sempre crescendo, né, professora? Muito orgulho mesmo. A gente fala assim, 25 anos de carreira, mas daí eu ainda acho que eu tenho que aprender muito mais. Por exemplo, tem a mediação internacional. E tem que ter humildade, porque a cada dia, você até com um cliente ou até numa situação adversa, você consegue aprender alguma coisa. E não adianta o advogado pensar que é só chegar lá, vamos perguntar o que cada parte quer e ponto. Não pode ser assim. Técnica, né? Eu acho bacana fazer um pouco de psicologia jurídica, entender os fatos sociais. É bacana. Tem que ter tato, né? Tem que ter... Bom, tem uma pergunta da Ana Artemisia. Ela pergunta assim, que local deve ocorrer as extrajudiciais? Então, geralmente, né, como a gente tem um local e tudo, né, como eu falei para vocês, existem instituições privadas, né, que são câmaras, né, que fazem é onde eu prefiro, né, que é onde faz todo esse entendimento. Como agora a gente está no processo muito institucional, que é isolamento social e online, a gente ainda consegue absorver bastante as câmaras de arbitragens, né, e mediação, mas também você, como eu falei, pode criar a sua própria instituição e ser ali uma instituição de mediação mesmo, né? Por exemplo, pode ser dentro de uma associação de moradores, né? Eu vou pegar esse gancho, então, e emendar aqui na pergunta da Valéria. Ela perguntou o seguinte, ela já tinha feito uma pergunta anterior, agradeceu a resposta, e ela pergunta sobre a remuneração, a pergunta que não quer calar, né? Como é que se ganha dinheiro, como monetiza isso? Então, a remuneração do mediador, você vai encontrar no artigo 169, né? Ressalvado algumas hipóteses, né, do artigo 167, né? O conciliador e o mediador receberão pelo seu trabalho remuneração prevista em tabela fixada pelo tribunal, conforme o parâmetro estabelecido pelo CNJ. A mediação e a conciliação podem ser realizadas como trabalho voluntário, observada a legislação pertinente e a regulamentação no tribunal. Os tribunais determinarão o procedimento de audiência não remuneradas que deverão ser suportadas pela Câmara Privada de Conciliação e Mediação, com o fim de atender os processos em que deferida a gratuidade de justiça como contraparte do seu credenciamento. Então, vamos lá, para você entender. Se você for pelo TJ, tem uma tabela, mas se você for pelas instituições como uma Câmara de Arbitragem, o CONIMA, que eu mostrei para vocês, o órgão, né, o CONIMA, o Instituto CONIMA, ele te dá uma tabela
para cada tipo de situação de caso, para que você seja remunerado pelas partes, entendeu? Mas aí, no caso, as partes pagam pela tabela da Conima, esse repasse ele é feito diretamente ou Isso. ele é pago ao Conima para ver um repasse depois? Não, a tabela é para a instituição. Por exemplo, nós temos aqui a 8ª Câmara, exemplo que eu estou dando, onde eu sou a mediadora e conciliadora e árbitro. Então, lá na 8ª Câmara, já tem lá a tabela pré-fixada, vai para a instituição, paga-se a instituição privada. Certo, a PJ, no caso, né? E ela repassa para a gente, conforme o tipo e a quantidade de mediação que eu venho fazendo no mês. Professora maravilhosa. Muito obrigada. Essa tabela, você tem 2 tabelas. Uma tabela que é pelo Tribunal de Justiça, né, pelo Conselho Nacional de Justiça, mas também temos uma tabela de instituições privadas que está no CONIMA. É só colocar lá, CONIMA, tem a tabela de árbitro e de mediador. Ok. Então, pessoal, a gente vai caminhar aqui para o encerramento. Foram muitas mensagens aqui de carinho. Eu vou ler algumas, se por acaso deixar passar, que me perdoem, mas obrigada por vocês estarem com a gente até agora. A Tereza mandou aqui bem esclarecedora, a Daniela, excelente palestra, Valéria, excelente. Vamos lá. Nossa, tem muita mensagem aqui. Me incentivou, vou fazer uma pós. Já fui sua professora na Estácio, ótima professora. A Ítala Duarte falou isso. A Ana Carolina também falou, excelente. E tem mensagem até para mim aqui, do Edmilson. Cadê? Vou ler a mensagem dele. Nossa, tem muita mensagem. Edmilson aqui. Doutora Aline, você está radiante, muito obrigada. Beijo, Edmilson, para você. Me segue lá no meu Instagram também. Mas a minha área é previdenciária, é outra coisa. A Sheila também, agradecendo. Jorge, Cora, Dayana, Alexandre. É isso aí. Todo mundo aqui empolgado agora para esse novo caminho. Quem sabe, não foi por acaso que você está aqui assistindo essa palestra hoje, vai mudar os ares da sua advocacia. Gostei. Vamos nos unir para a advocacia. Vamos, porque no fim das contas, quem ganha é a parte. Porque o papel do advogado é o quê? Buscar a justiça, não é isso? Então, você consegue trazer de uma forma, às vezes, até menos sofrida, né, digamos assim, porque a via judicial é uma via muito complicada, para que a parte consiga, de repente, entrar num acordo com a parte contrária e um negócio bom para todo mundo, não é verdade? Isso então, mesmo. Gente, vou agradecer aqui ao Direito Via de Regra, tá? Nosso parceiro está sempre com a gente, ajudando nessa questão da transmissão, disponibilizando essa via tecnológica. A gente amanhã vai ter palestra também, vamos ter a palestra com a doutora Daniele Martins, dia 23 de junho. É muito importante, sobre direito eleitoral, que também é uma área carente, né, professora? A gente quase não tem. Então, é uma palestra diretamente com ela sobre essa questão. O título é Obrigatoriedade da Advocacia nos Processos de Prestação de Contas Partidárias e Eleitorais. E é isso, aguardo vocês amanhã às 4h. Muito obrigada por estarem nos assistindo. Se algum amigo seu faltou aqui, pede ele para conectar depois, que a nossa palestra vai ficar aqui transmitida no YouTube para você poder curtir também e divulgar. Professora Claudinha, mais alguma consideração? Não, só que eu espero que todos vocês aí possam se direcionar para os caminhos da nova advocacia e sair um pouquinho desse tradicional para a gente ampliar um pouco aí, né, para acompanhar essa sociedade que está acelerada. Verdade, bem colocado. Estamos encerrando a transmissão. Fiquem com Deus. Vejo vocês amanhã.